Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca. Muita força, muita alegria é o que o canal Em Busca deseja a você. Quero agradecer a você que tem participado, que tem assistido, que tem perguntado. De um modo geral, este canal é um canal para crítica. Hoje, nosso tema é o sistema de peonagem. Escolhemos uma metodologia diferente. Vamos falar sobre o sistema de peonagem a partir de 4 questões. A primeira questão é como definir o sistema de peonagem no Brasil contemporâneo. Vamos responder a questão a partir de 3 visões. Primeiro, o senso comum, que afirma ser o sistema de peonagem um tipo de escravidão moderna, ou seja, escravidão por dívida que se caracterizou na relação do gato, do camponês, do fazendeiro, muito utilizado no centro e norte brasileiro durante o século XX. A segunda visão é a visão de Fonseca, que diz ser o sistema de peonagem uma forma de trabalho compulsório, que se define num processo onde o trabalhador, mesmo antes de iniciar o trabalho, já é um devedor. Nesse contexto, o sistema de peonagem é muito parecido com o sistema de barracão e o sistema de aviador, utilizado durante a economia da borracha na Amazônia. A terceira visão é a visão sociológica, onde o sistema de peonagem se definiu como uma relação do gato, do camponês e do fazendeiro. Desse modo, o contratante, ou seja, o fazendeiro, age para coagir, para suprimir a vontade e a liberdade de ir e vir do trabalhador. Impõe todo um processo, todo um acordo ou uma dívida nesse sentido para negar as regras contratuais mínimas estabelecidas pela Constituição. Conforme Almeida, o sistema de peonagem tem um princípio ligado à subordinação dos camponeses por atos coercitivos, violentos e por atividades diversas de banditismo e também de pistolagem, consolidado dentro de um processo na qual a propriedade territorial se torna um elemento de poder dentro de um sistema ativado sempre pelo gato. Segundo a história, a segunda pergunta é: segundo a história, onde ocorreu o sistema de peonagem? Conforme dados e relatos, o sistema de peonagem é uma prática histórica que vem ocorrendo no Brasil desde a escravidão, desde a abolição da escravidão em 1888, sendo uma prática muito perene na frente de expansão do processo de modernização do campo no Brasil. Porém, é uma prática exclusiva, porém, não é uma prática do mundo rural, pois ela acontece também no mundo urbano. Por exemplo, em janeiro de 2022, a Record TV mostrou que um grupo de bolivianos se encontrava sob este sistema, o sistema de peonagem, em plena Avenida Paulista, pois trabalhava até 16 horas de forma totalmente irregular em plena capital econômica do país. A terceira pergunta é: quando e onde o sistema de peonagem se tornou evidente? Apesar de ocorrer em vários espaços, o sistema de peonagem ou escravidão por dívida ficou evidente no decorrer do regime militar, ou seja, durante o processo de modernização do Brasil, sobretudo no centro-oeste e no norte do Brasil. Isso não quer dizer que não acontecia em outras realidades históricas do Brasil. Segundo Silva, os campos e matas do Araguaia paraense e tocantinense se tornou emissário dos novos anseios de investimento para o capital privado com subsídios estatais. Campo lúcido para o avanço do sistema de peonagem na relação da construção de fazendas e pastos. Conforme Neide Sterce, o sistema de peonagem foi bastante utilizado no processo de ocupação da Amazônia e do Centro-Oeste,
principalmente após a construção da BR-153 e da Transamazônica, que tinha sob o lema do governo militar integrar para não entregar. Desse modo, o antigo norte de Goiás, hoje estado de Tocantins, sul e sudeste do estado do Pará, se tornou um centro da expansão capitalista no campo. Ao estudar o sistema de peonagem, Fernandes e Marim analisa alguns dados da CPT sul do Pará, na década de 1970, e verifica que, neste contexto, ocorreu um aumento extraordinário no tipo de trabalho escravo que revela o sistema de peonagem na Amazônia Legal. Nesse sentido, os municípios de Conceição do Araguaia e Santana do Araguaia, entre 1966 e 1983, devido às múltiplas empresas rurais e os projetos aprovados pela Sudam, se tornou palco da peonagem no trabalho, principalmente no trabalho da madeira, da construção de pastagens e tantos outros. No Brasil, conforme Martins, o sistema de peonagem se deu com a expansão do sistema capitalista, principalmente no final do século XX, e tinha como aspecto principal a dívida que produz e reproduz o cativeiro do campo, envolvido nessa relação caótica e dolorosa que gera a escravidão moderna. A última pergunta é: por que o sistema de peonagem ocorre com tanta frequência no Brasil? Segundo Sakamoto, a falta de qualificação profissional e o desemprego estrutural proporciona uma farta mão de obra, surgindo daí a chamada escravidão contemporânea, ou seja, o sistema de peonagem que não leva em consideração se a pessoa é negra, amarela ou branca, está presente em nossa realidade. Enfim, o sistema de peonagem produz escravos miseráveis, sem dinheiro e não leva em consideração a cor ou o credo. Contudo, tanto na escravidão colonial como na escravidão atual, se mantém a ordem como caminho do progresso. Meu muito obrigado e vamos que vamos. A luta continua.